Mas é verdade, o resultado, o placar a seu favor, Rafa. Exatamente, né, Bruno e Mari? Aqui no Maracanã conseguiu uma vitória por 2-0 e leva essa vantagem para La Paz, onde acontece o jogo da volta entre Flamengo e Bolívar nesta quinta-feira, né? A bola vai rolar lá no estádio Hernando Siles. E o Flamengo está fazendo a chamada preparação padrão para jogos em La Paz. E o que significa isso? O Flamengo treinou agora há pouco pela manhã no CT Ninho do Urubu, Jorge Alau, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Vai treinar novamente amanhã pela manhã, são duas atividades matinais. E a viagem para a Bolívia acontece na parte da tarde. O Flamengo ficará em Santa Cruz de la Sierra, ao nível do mar, e só vai chegar em La Paz momentos antes da partida contra o Bolívar. Mesma coisa que fez no jogo regular da fase de grupos da Conmebol Libertadores, quando o Flamengo perdeu lá pelo placar de 2-1. O técnico Tite ainda ajustando a melhor formatação para a equipe e sem ter a possibilidade de escalar muitos jogadores relevantes do time, né? Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Vinha, Cebolinha. Dúvida até em relação ao próprio Luiz Araújo, né? Que ficou preservado no jogo do último fim de semana contra o Botafogo. Enfim, o Flamengo tendo todo o cuidado nessa preparação para condicionar melhor o time para esse jogo lá contra o Bolívar em La Paz. Fora de campo, a diretoria segue ativa no mercado. O Flamengo está mapeando vários jogadores de posições mais defensivas, principalmente em função das iminentes saídas do Wesley e do Fabrício Bruno, mas quem está praticamente certo é o atacante Michael, voltando ao Flamengo depois de 2 temporadas e meia, jogador que foi uma solicitação do técnico Tite para ter mais uma alternativa de velocidade pelos lados do campo, principalmente pelo setor direito de ataque. Amanhã mais um treino no Rio, antes da viagem para a Bolívia, e o Flamengo sabendo que precisa dar uma satisfação ao seu torcedor, depois daquela péssima atuação diante do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, meus amigos. Boa, Rafa. A gente vai conversar muito sobre o Flamengo e também essa movimentação no mercado. Bom, o Michael pelo Al Hilal desde a temporada 23-24. Está em 54 jogos, 49 como titular, tem 11 gols e 9 assistências. É um ótimo reforço para esse Flamengo e já chega como titular, Zupac? Acho muito bom reforço, conhece a casa. Assim, o Michael é muito bom jogador, é o tipo de jogador que os clubes buscam, que é o ponta capaz de desequilibrar um jogo. Praticamente todos os times buscam um jogador com essa característica. Já conhece a casa. O Flamengo perdeu o seu jogador dessa função, desse lado do campo. Onde o Michael joga é exatamente onde o Cebolinha gosta de jogar. Então, assim, viria a calhar. Sim, é um jogador que encaixa dentro daquilo que o Flamengo precisa. E já tem uma relação criada com o clube e com a torcida. Então, se o Flamengo conseguir concretizar esse negócio, seria uma baita contratação e acho que com condições de ser titular. Não sei se será, mas com totais condições. Sem o Cebolinha, tem o Bruno ele Henrique chega ali, né? Mais velocidade também. Sim, o Michael é muito veloz. Um cara que pronto para jogar e que ajudaria muito o Flamengo. André gosta dessa contratação. É um jogador que já passou pelo Flamengo, a gente esperava até mais dele no Flamengo, né? Mas ok. Eu gosto sim, mesmo porque se você pensar em uma contratação, não que ela tenha sido feita de emergência, mas a situação do clube é de emergência, chega um jogador cujas características podem ajudar muito, são necessárias nesse momento, né? O Flamengo, é claro, trabalha com informações a respeito dos seus jogadores e o estado físico deles, e nós não temos, o grande público não tem. Então, talvez isso tenha sido uma contratação realmente planejada, porque já se sabia que o risco do clube viver uma situação de departamento médico como a que se apresenta agora já era alto. Mas o Flamengo tem feito contratações que demoram, né? Se a gente esquecer aquilo que foi feito no início do ano, as contratações que foram concretizadas, desde então, só se falou sobre Claudinho, não deu, né? As coisas podem demorar, podem acontecer numa próxima janela. Então, se realmente está tudo certo para o Michael voltar para o Flamengo, esse plug já é encaixado quase que imediatamente. Tá certo, já seria uma adaptação mais rápida, né? Bom, mas aí o Marcos Braz, nessa mesma entrevista, ele falou sobre a possível saída do Fabrício Bruno e também do Wesley. Vamos ver. Também queria saber sobre o Fabrício Bruno, que também pode sair, né? Ele falou na zona mista na Libertadores que a diretoria sabe do sonho dele e acho que perdeu... Ele teve tempo para ter o sonho dele, para ter ido embora para a Inglaterra, não quis ir. Aí agora a gente está esperando a segunda proposta. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que deva vender, a gente vai vender. O que importa agora é o sonho do torcedor, não o sonho de ninguém. E o Wesley? O Wesley está muito avançado, até pelo tamanho das cifras.
que eu não vou adiantar aqui, mas está bem avançado. Volto a te falar, depois que assina é que a gente pode chegar a confirmar ou não, mas é uma venda, se acontecer nos moldes que está se desenhando, muito importante para o Flamengo e que é impossível segurar o jogador no tamanho dos números em que está proposto para ele também. Pois é, a história do Fabrício Bruno começa a ficar meio novela, né? Vai, não vai, vai com certeza absoluta, depois volta. E aí é lógico que o Marcos Braz também solta ali para a torcida, né? Agora o importante é o sonho da torcida e tal. Porque antes o Flamengo topou em negociar o Fabrício Bruno. E ele volta atrás, né? E aí ele voltou atrás. Sim. Aí agora tem uma proposta do clube francês e o Flamengo vai ficar esperando o que o Fabrício Bruno vai querer da vida. O Flamengo tá nessa, né? E em relação ao seu torcedor também, porque a gente olha para a temporada e, no meu entendimento, o Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do Flamengo na temporada. Então a diretoria fica numa situação um pouco mais delicada em relação ao torcedor. E acho que, no fundo, assim, do ponto de vista prático, não tem muito segredo, né? Se a proposta for boa para o Flamengo vai vender. Se a proposta não for tão boa assim para o Flamengo não vai ceder como cederia em outro instante não tivesse acontecido o episódio do West Ham. Acho que se fosse essa a primeira proposta que chegasse para o Fabrício Bruno, Flamengo quer 10, os franceses oferecem 8, mas o Fabrício quer muito ir, talvez o Flamengo fale, não, beleza, por 8 eu vou aceitar, vai resolver tua vida. Mas já teve o episódio da Inglaterra. Então acho que agora sim, ou paga o que o Flamengo quer, ou não vai ter proposta, o jogador vai ficar feliz, vai seguir sua vida. E o caso do Wesley, como ele falou, está muito adiantado, deve ir para o futebol italiano. E vai ser um problema, hein? Porque tem só o Varela aí. E o Varela não inspira confiança também, não. Também, tem que fazer a troca, né? Esse episódio com o West Ham, ele é diferente do normal, né? A gente tem visto, assim, sempre, e nos últimos tempos isso aconteceu também, jogadores indo atuar na Premier League em equipes menos estruturadas, menos seguras, digamos assim, menos ricas do que, embora todo mundo ali seja rico, se a gente fizer a comparação direta com o futebol brasileiro, mas times menores do que o West Ham. Sim. Porque entendem que é uma porta de entrada, porque isso pode valer uma ida para um clube maior, talvez fora da Inglaterra, talvez dentro da Inglaterra. A gente pensa no Scarpa, a gente pega o Danilo no Nottingham Forest. Pensa-se numa oportunidade. Por que o Fabrício não foi para o West Ham? Porque ele fez as contas e a remuneração dele, descontado o imposto, descontados os impostos que ele iria ter que pagar, não valeria a pena em relação à situação financeira que ele tinha no Brasil. E ninguém errou essa conta. Essa conta ela é correta. As pessoas que trabalham com ele fizeram esse raciocínio. Mas e a possibilidade de um novo contrato? Ele já tem uma idade um pouco mais avançada. Ele entendeu que a oportunidade de uma porta de entrada não era tão grande assim e que era melhor continuar no Flamengo, sendo tão bem remunerado como ele sempre foi no Flamengo, pensando no seu próximo contrato no Brasil, que muito provavelmente seria um contrato ótimo também do ponto de vista financeiro para ele. Talvez na França as questões ligadas a impostos e essa conta sejam diferentes, sejam vantajosas e talvez ele queira aceitar. É que não é normal um jogador de futebol no Brasil receber uma proposta de um clube como o West Ham e dizer, não, obrigado, não vale a pena para mim. Foi o que aconteceu nesse caso. Pois é, inclusive a gente chegou aqui a falar que não tinha mais o que fazer, que ele iria e que estava decidido, e aí de última hora foi até algo que chamou muita atenção. Ele foi retirado de jogo por isso. Foi retirado de jogo por isso, e agora ele volta a falar de um sonho, jogar na Europa. É realmente meio contraditório. Em alguns momentos veremos o que vai acontecer, então, nessa novela Fabrício Bruno, se fica no Fla ou se vai embora para o Rennes. Olha, a gente daqui a pouquinho... Para te falar sobre Dario Benedetto, que virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nessa segunda-feira, tudo porque o jornalista Júlio Pavone, da TIC Sports, da Argentina, afirmou que Benedetto está perto de ser reforço do Flamengo. Para aumentar a especulação, Benedetto passou a seguir o Flamengo nas redes sociais. Pronto, foi suficiente para que o nome dele se tornasse um dos mais discutidos, e muitos rubro-negros se dividindo, alguns extremamente favoráveis por entender que o centroavante de 34 anos de idade, que pertencia ao Boca Juniors, é muito mais solução do que o Carlinhos, outros entendendo que o Benedetto seria um enorme atraso. O que eu posso contar para vocês? Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte no Fla que não confirmou a intenção e a negociação em andamento.
O Júlio Pavoni chegou a afirmar que o Tite telefonou para o Benedetto 2 dias atrás e perguntou sobre as condições dele, sobre a intenção dele de jogar no Brasil, e o Benedetto teria visto com bons olhos. Não descarto, até acredito que o Benedetto adoraria jogar no Flamengo. Ele recebeu consultas de outros clubes menores do Brasil e chegou a indicar a possibilidade de acerto. Com o Flamengo, certamente, seria um grande trunfo, um enorme presente para ele. O problema é a atual fase dele, jogador que convive com várias lesões. Na temporada antes de ser dispensado pelo Boca, a rescisão do contrato aconteceu na metade do ano, eram só 13 partidas disputadas com um mísero gol. E eu não sei se investiria no Benedetto, acho que o Flamengo tem dinheiro para trazer um centroavante maior. E você, o que pensa sobre o tema? Antes de mudar de assunto, só contar que Michael será mesmo o reforço do Flamengo, como eu venho contando para vocês. Contrato até dezembro de 2028, ele chega para ganhar no patamar de Bruno Henrique, algo na casa de R$1,5 milhão por mês, menos do que os R$2.300.000 que ele pedia para virar reforço do Grêmio, do Cruzeiro e também do Corinthians. A saideira sobre o Fla, a Arrascaeta vai precisar de 1 mês para se recuperar de uma contusão, mais um desfalque super importante para a partida da próxima quinta-feira. O Flamengo enfrenta o Bolívar na altitude, sem Pedro, Gabigol e agora também sem Arrasca. Gente, vocês vão responder. Qual é o confronto, ou qual é a parada mais difícil pensando nos brasileiros? Quem tem a missão mais difícil, tá? Entre os brasileiros nesta semana na Conmebol Libertadores. O Rafa tá com a gente também, Rafa. Boa. Então, só para a gente explicar também as regras. Nós temos não confrontos, nós temos as equipes. Porque você pode avaliar, por exemplo, que para o Palmeiras virar em cima do Botafogo é mais fácil do que o Fluminense virar em cima do Grêmio. É. Entendeu? Ou que o Botafogo segurar o resultado no Allianz é mais fácil do que o Palmeiras virar. Entendeu? A gente vai elencar entre os confrontos também as missões. Então, ó, para puxar o fio, eu não sei se vocês concordam, tá? Mas me parece que a missão mais simples nessa semana é a do São Paulo. Para mim, é do Flamengo. Rafa? Mais simples é do Flamengo? É, o Prats, ele não entendeu qual que é a discussão. Não, eu entendi. Simples, né? Gente, é o seguinte, a gente não pode perder de vista uma coisa. A diferença técnica de Flamengo e Bolívar é bem considerável. O Bolívar é um time que merece respeito, valoroso, bom toque de bola, mas tem até uma certa ingenuidade quando quer marcar mais à frente. Deu possibilidade para o Flamengo ter feito mais gols no começo do Maracanã, depois entrou mais no jogo. Acertou a trave 2 vezes, fez um jogo bem decente na ida. Mas é uma diferença considerável. Mas é que tem o desgaste, tem a altitude, tem tudo isso. Mas aí o Flamengo enquanto um time inteiro. Eu tô sentindo que vocês querem mudar o meu voto. Eu lamento que vocês insistam em mudar meu voto, porque meu voto já está decidido. Você me convenceu. Isso aqui se chama um programa Você de me debate, convenceu. a gente discute. Você me convenceu. Eu tô Sem dúvida, eu tô você me perdendo aí com convenceu. o Prates também. Então já são 3 votos pro Flamengo. Mas, não. Não. O Prates me convenceu, mas eu voto no Fluminense. Você acha que a missão do Fluminense É mais fácil? é a mais fácil de todas? Não, a mais fácil de... Não, a mais difícil... Mais fácil. Ah, é Não, ao a mais contrário? fácil. Mais fácil. Ah, mais fácil. É mais fácil. Ah, sim. A mais fácil, Mari. A Eu diferença também- entre o enunciado e a prática dele. Eu também vou no Flamengo derrubado pela minha- justamente pelo porque ato os outros falho. não conseguiram fazer algo confortável, assim, pra gente botar os outros. É que a gente tá fazendo de baixo pra cima. Alguém mais acha que é o Flamengo? Você acha, Mari? Eu A mais votei no fácil é São do São Paulo. Paulo. Eu também acho de São Paulo. Então pronto, São Paulo ganhou. Foi o São Paulo. Agora vocês acham que é do Flamengo? Agora eu pode achava pôr, que era então, do São né? Não é a do Galo que joga em casa? Paulo. Na verdade, era Flamengo. Hein, Mari? Não é o Galo que joga em casa por uma vitória simples? O Galo vai chegar daqui a pouco. Fica tranquilo que tem tudo uma mística, né? De seguir, um Galo e ponto final. Agora é o Prates, Flamengo. agora eu concordo. Eu sei. Agora eu concordo. Eu sei disso. O Atlético vai ter que jogar contra o próprio gramado. Você vota no Flamengo também, Rafa? Agora eu tô na dúvida, porque eu tenho que pesar todos os conceitos. Vamos lá, então vou botar o Atlético aí. Eu votei no Atlético, você votou em Não quem? participar mais? Cara, o problema é que é difícil. Senão a gente entra. Não, então. vai ficar ainda mais difícil. A hora que valer voto nosso, vocês chamam? Não, vocês votaram os dois no Flamengo, certo? Flamengo. Mas o Rafa votou Então no tá, então vai Atlético. Flamengo. Eu vai. votei no Atlético. Então eu vou no Atlético Flamengo. empatou. Então, tá. Mas a Mari Spinelli? Flamengo. Votou no Flamengo. Agora a gente pode colocar o Galo? Pode, Pode pôr. Sei. Será que a apresentadora Pode, permite? pode. pode. Ah, deixou. Bom, aí agora complicou, Mariana. Agora a apresentadora já liberou o que precisava, agora é com você. Então, agora é o seguinte, ó. Quem tem a missão mais fácil? O Fluminense... Agora a apresentadora pipocou. Hein, Rafa, ó, é o Fluminense virar o jogo, o Grêmio segurar a vantagem, o Palmeiras virar o jogo ou o Botafogo segurar a vantagem? Eu acho o Grêmio. Você acha que é mais fácil o Grêmio segurar a vantagem? Acho. Eu vou no Grêmio todos, eu também. acho o Grêmio. A gente Então vai... é o Fluminense, é o mais difícil conseguir virar. Fluminense mais difícil conseguir virar. Ou o Palmeiras conseguir virar.
Não, mas peraí. Agora espera, que agora misturou tudo. Eles estão botando Calma. Você não tá? Vamos respirar. Confundiu Só o todo Rafael mundo, Marques, Mário. que tem um Não, vocês vernáculo estão achando muito mais acima da fácil? média, Não, tá entendendo totalmente. Eu não tô entendendo muito. Entre esses todos aqui, Eu tô raciocinando só, gente. entre todos esses, a missão do Grêmio é a mais fácil, vocês acham? Entre todos eu Sim. acho. Você também acha, Rafa? Acho. É do Grêmio, vamos lá. Pra do mim é Grêmio, mais sim. fácil o Fluminense virar o jogo do que o Grêmio segurar a vantagem. Você acha que o Fluminense tem... mais mim fácil é. de Eu virar? eu pensei na Difícil o vantagem. Fluminense humano fazer 2 gols, hein, Bruno? Eu vou no Grêmio. sim. Mas É é um noite bom de argumento. Libertadores, ô Rafael Marques. Noite de Libertadores é noite mágica. Esquece o que você está vendo até agora nos pontos corridos. É outra noite hoje. Tá bom. Então acho que deu Teremos Grêmio. amanhã, a gente conversa, Prati. Tá bom. Grêmio. Já clicou? Foi. Tá, agora é o seguinte, é mais fácil o Fluminense virar, o Palmeiras virar ou o Botafogo segurar a vantagem? O que é mais fácil, Mário Botafogo Pereira? segurar. Eu vou Eu vou de Botafogo. Botafogo também. também, porque eu vou pensar em quem tem a vantagem. Eu vou de Botafogo. Vou no Botafogo também. Pela questão da vantagem? Pela vantagem, pelo que tá apresentando, né? Também, né? Pela Muita qualidade. capacidade. E a dificuldade do adversário, que vai jogar em casa, isso Não, isso Mas aí já tá conta, no top isso 3, conta. já tá... Não, tudo é difícil conta. aqui. É isso? Isso conta, é o Botafogo. Então, Botafogo. Botafogo. Tá, então agora quem é mais difícil virar? O Fluminense pra cima do Grêmio ou o Palmeiras pra cima do Botafogo? Pra mim, o Palmeiras. É mais difícil o Palmeiras virar? Sim, porque o Botafogo... Palmeiras. Por quê? O Botafogo tem jogado melhor que o Grêmio. É o adversário mais E difícil. a gente não tá falando Vantagem é a hoje, a gente mesma. tá falando de condição de virar, porque tem totais Sim, condições. É sim. muito Mas mais sobre os vai adversários ter do que mais sobre o jogo em si. dificuldades Sim. por conta do adversário. É, isso. porque aqui a gente tem que avaliar o que os times estão jogando, o placar do primeiro O jogo contexto do jogo. E o e o contexto, adversário, é óbvio. Ele pode virar em casa, enfim, mas vai ser difícil. Então vai o Flu na segunda posição e o Palmeiras em primeiro. Não, é isso? É de facilidade, né, Rafa? Facilidade de virar o jogo. O Rafa, ficou assim, é que você não tá enxergando, né? Mas ficou quem tem a missão Não, mais tô chegando, difícil? sim, tô vendo tudo aqui. Tudo clarinho na minha frente aqui. Então não tem Eu votei dúvida. o contrário, mas na maioria votou assim, tá tudo certo. Você acha, Rafa, então que é mais fácil o Palmeiras virar sobre o Botafogo do que o Fluminense virar sobre o Grêmio? Acho que sim. Por quê? Porque eu acho que o Palmeiras tem muito mais recursos de jogo do que o Fluminense, hoje. Para um contexto Claro, de necessidade. é uma visão. E o Palmeiras faz o jogo em casa. As últimas imagens dos jogos do Palmeiras em casa e mata-mata são interessantes, principalmente o jogo contra o Flamengo, né? O Fluminense não fez aqui ainda em mata-mata um jogo com a imposição que o Palmeiras fez contra o Flamengo, na minha forma de avaliar. Eu achei que o Flamengo ficou muito pra baixo aí, hein? Vocês não acham que é Eu mais acho que o monstro é maior Você na troca nossa com cabeça. quem? Você troca com quem, o Flamengo? O Flamengo, você disse? Eu tô achando que essa questão física do Flamengo aí vai ser muito... É difícil. Eu acho que dá pra ficar um top 4 ou top 3 ali. Mas você acha que o Grêmio é mais fácil de segurar do que o Flamengo? Eu acho. Pode ser também. Eu colocaria Palmeiras, Botafogo e Flamengo No top 3? no top 3. Acho que o Flamengo vai... Eu acho que o monstro é maior na nossa cabeça. Pode ser também. Mas os desfalques não vão pesar? Não, eu acho que Não. tudo vai pesar. Mas a nossa cabeça é o nosso guia, Mari. Não, ou o nosso Perigo. coração. Isso não fala isso como uma coisa assim, legal e tal. Rafael, essas coisas a gente não fica falando assim abertamente. Isso daí nem sempre é uma boa ideia. Não, mas eu tô com a Mari Spinelli. Porque eu acho que o jogo ele pode ser chato. O jogo do Flamengo ele pode ser um jogo chato. Pode. Você segura um 0x0, jogo Pode. fechado, não sei o que, e Você classifica. pode perder de 2-1. Você Exato. pode perder ainda, Quem entendeu? que ficou embaixo aqui? O São Paulo? É. Só o São Paulo tem uma missão fácil ou nem o São Paulo tem? Não, fácil não é. Não, né? Não, Não é, mas porque seria ele uma vai ter que surpresa pensar no nacional time. avançar. É, ele tem Seria- uma boa condição, Seria né? uma zebra. Ele é quem outro tem dia tinha colocado ele como chegando avançando lá a pra final. final. Eu acho. São Paulo É. na final? Ele sim. Ele mudou rápido de um ano para outro. Não, ué. Depois eu te falo. Claro, a temporada muda. Claro, os jogadores não, quem mudam. muda a parada é essa posse, é a óbvio, magia tem da toda a razão. Exatamente, não sou Você posse. tem exatamente, isso mostra uma evolução das suas opiniões. Não, nem preciso vir aqui. Isso é O uma Prati é coisa um apologista disso. Exatamente. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Mais um react aqui nos canais Paraquedista Rubro-Negro e página Mauri de Paula Santos. Confronto definido da quarta de final da Copa do Brasil. Flamengo e Bahia. Primeiro jogo lá na Fonte Nova, segundo jogo aqui no Maracanã. Só que agora nós temos que pensar na Copa Libertadores da América. O Flamengo tem um jogo importantíssimo na quinta-feira contra o Bolívar, lá na altitude de La Paz. E o Flamengo tem 6 desfalques confirmados para o jogo contra o Bolívar pela Libertadores da América. É isso aí. O Flamengo muda o foco agora e foca na Copa Libertadores da América.
O time rubro-negro encara o Bolívar nesta quinta-feira, dia 22, às 21h30, em La Paz, para o confronto diante dos bolivianos. O técnico Tite tem 6 desfalques confirmados: Matias Vinha, Alan, Jorgian de Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Everton Cebolinha. Nessa terça-feira, o Flamengo informou que Arrascaeta não terá condições de atuar na partida contra o Bolívar. Assim, o meio uruguaio se junta a Gabigol e Pedro, que também passam por problemas físicos. Além disso, Matias Vinha e Everton Cebolinha passaram por cirurgia, estão fora da temporada. E, por fim, Alan não viajou com o elenco depois de apresentar traços falcêmicos e sem pedido de jogar na altitude de La Paz. Alívio no elenco, meus queridos. Por outro lado, nem tudo é baixa. O Flamengo contará com o retorno do chileno Eric Pulgar, que estava suspenso na partida contra o Botafogo no último domingo. Além disso, Nicolas de la Cruz e Luiz Araújo treinaram com o elenco e estão disponíveis para a partida na Bolívia. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações.